O Senado já tem as assinaturas necessárias para a tentativa de abertura da CPI da Lava Toga. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que foi quem deu sequência ao recolhimento dessas assinaturas. Tudo bem, senador? Bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia aos amigos da PAN. Senador, recentemente o senhor falou com a gente sobre essa tentativa de recolher as assinaturas para abrir essa CPI. Por que o senhor acha que agora foi possível colher todas as assinaturas? A CPI agora tem um foco mais específico e, claro, falta o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acolher esse pedido para abertura dessa CPI. De que maneira o senhor acha que se desenrola isso nos próximos dias? Bom, nós temos um primeiro requerimento que também teve as assinaturas e que está numa gaveta do senador Davi Alcolumbre, pendente de um recurso para plenário. Era um pedido mais amplo, abrangia 12 ou 13 fatos determinados. Esse é um novo pedido, baseado especificamente na atuação do ministro Dias Toffoli naquela instalação do chamado inquérito das fake news, que foi um ato arbitrário, ilegal, que ele cometeu, e que dentro desse inquérito toda uma sequência de atos arbitrários foram sendo cometidos. Você teve censura à imprensa, você teve prisões e buscas, você teve afastamento de servidores sem processo administrativo, no caso servidores da Receita, e a paralisação de investigações da Receita Federal que atacavam ou que tocavam autoridades, 130, 133 autoridades, dentre elas, supostamente, os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e suas famílias. Não existe nenhuma previsão legal para isso que está sendo feito. É um instrumento de pressão e de arbítrio que foi criado pelo presidente do STF, que é justamente quem deveria ter a maior responsabilidade de salvaguardar a nossa Constituição, e o único caminho previsto na nossa Constituição Federal, e é ela que tem que guiar os passos na democracia, é justamente a apuração através de uma comissão parlamentar de inquérito perante o Senado da República. Augusto Nunes, a sua pergunta para o senador Alessandro Vieira. Senador, o que alega o presidente do Senado para recusar o irrecusável? Ele não pode engavetar. Ele alega o quê? Na verdade, Augusto, ele não alega. Simplesmente você tem uma omissão. Vários senadores têm feito a cobrança pública, e isso vem aumentando ao longo do tempo, e a resposta sempre é de que será apreciado no momento oportuno. O próprio Supremo Tribunal Federal já resolveu esse problema. Já tem dezenas de casos de CPIs em cortes municipais e estaduais, onde o Supremo já determinou a instalação, porque é um direito da minoria, é uma demanda da sociedade para que determinados fatos que o sistema não quer apurar possam ser apurados devidamente. E esse é exatamente o que nós temos agora. Então, aquele primeiro requerimento já é inclusive objeto de um mandado de segurança impetrado pelo senador Jorge Cajuru, para tirar da gaveta o primeiro requerimento de CPI. Esse segundo, a gente espera que não seja necessário esse tipo de movimento. A gente espera que o presidente Davi Alcolumbre assuma a sua responsabilidade. Ele é um senador da República, presidente do Congresso Nacional, tem a obrigação de executar aquilo que a Constituição determina. Ele não tem direito de fazer o que dá na cabeça dele ou de determinadas autoridades. Ele tem que cumprir aquilo que a lei determina. Senador, bom dia, que é o Bruno Garchag. Senador, o STF sempre foi uma instituição intocável. A sociedade não se preocupava muito, até porque não sabia exatamente o que acontecia ali, e parecia haver um medo dos outros poderes, legislativo e executivo, e também por parte da imprensa, de questionar, de investigar, de criticar as ações do Supremo e do Judiciário como um todo. A minha pergunta é, e aí, por outro lado, as CPIs que tiveram um papel importante num passado recente na história, em determinados momentos aquilo virou mais um circo do que propriamente uma comissão para investigar. Qual é o cuidado que os senhores terão, os senhores que estão defendendo essa CPI da Lava Toga, para que essa comissão efetivamente cumpra o seu papel e não caia num erro que outras CPIs caíram, de transformar aquilo num espetáculo e depois o resultado não vir? A primeira questão é colocar que na democracia você não pode ter intocável. E efetivamente, num histórico muito recente, era difícil você conseguir reunir assinaturas para, por exemplo, uma CPI, por conta do grau de comprometimento que os representantes eleitos no Senado tinham. O eleitor foi para as urnas, fez uma imensa renovação do Senado e abriu essa possibilidade de, no primeiro momento, a gente teve uma eleição para a mesa disputadíssima, onde o grupo que comandava o Senado há mais de 30 anos, que era personificado pelo Renan Calheiros, foi derrotado.
e a atuação dos novos senadores foi muito importante para que isso acontecesse. E agora você cria um clima, um espaço para poder fazer esse trabalho. Para garantir a qualidade dos trabalhos de uma CPI, qualquer que seja a CPI, é importante que você tenha um plano de trabalho bem estabelecido e gente capacitada para tocar. Então, no caso específico, a gente vai apurar um fato determinado. Esse fato tem que ser, de forma exaustiva, analisado. E isso passa por avaliar como é que foi o comportamento, no caso específico do ministro Dias Toffoli, que motivação ele tem, que atos estão sendo perpetrados nesse inquérito que é sigiloso, esse inquérito que não tem a participação do Ministério Público, esse inquérito que rasga toda a legislação processual, material, constitucional do Brasil. Você nunca teve um ato tão arbitrário na história do nosso judiciário. Isso segue como se fosse natural. A gente não pode transformar em natural, em normal, aquilo que não é normal, não é natural. Não é normal e natural o presidente do Supremo Tribunal Federal receber dezenas de denúncias e não responder a nenhuma. Não é normal e natural ele usar um instrumento de arbítrio para, através desse instrumento, pressionar e criar espaço para barganha política. Porque é isso que está acontecendo em Brasília. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Foi criado um clima, uma condição para um grande acordo político onde se tenta sepultar as investigações de combate à corrupção e garantir que aqueles que as urnas afastaram, que o povo não aguenta mais, possam retornar ao poder da forma mais tranquila. E a gente está aqui para fazer aquilo que é a nossa missão como senador. Uma das coisas que o Senado tem como obrigação, e a Constituição diz isso, é fiscalizar e garantir que o Poder Judiciário, na sua Suprema Corte, trabalhe corretamente. Senador, eu fico feliz com a constatação de que há quase 30 senadores dispostos a discutir o que faz o Supremo. A partir de agora, com base nessa constatação, é possível acreditar que as sabatinas a que são submetidos indicados para o Supremo e também indicados para a chefia de embaixadas, que essas sabatinas deixem de parecer um chá de senhoras, né? A comparação que eu costumo fazer. Sim, é uma expectativa concreta, porque cada vez mais a gente tem cada um e o povo ciente das responsabilidades. Então, essa questão específica do Supremo, existe muita gente honesta que tem medo de uma CPI, que tem medo do impeachment porque não gosta do atual presidente e tem medo de uma indicação que ele fará. Ele vai fazer, de qualquer forma, 2 indicações ao longo do seu mandato. E essas indicações serão submetidas justamente ao crivo do Senado. Então, é natural que um presidente conservador indique um ministro conservador. Isso é normal e acontece no mundo inteiro. O que não pode acontecer é a indicação de uma pessoa que não tem a capacidade nem idoneidade. Nesses 2 pontos, o Senado tem que cumprir sua obrigação e fazer o seu dever. Sabatinar, buscar informações e, se for o caso, reprovar. É um processo de amadurecimento da democracia. Não é simples. O Brasil tem uma democracia jovem, com vários riscos, um sistema político que foi sequestrado pela corrupção. Isso é um fato. As provas se materializam nas malas do Gedel, que é o exemplo mais alegórico daquilo que a gente vive hoje. E esse sistema continua vivo. Esse sistema continua tentando se perpetuar. E a atuação da sociedade mobilizada e dos seus representantes no Congresso é essencial para a gente virar essa chave. Ou vamos viver eternamente no Brasil das elites que corrompem e são corrompidas numa sequência eterna. Senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom fim de semana para o senhor, até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos.